Boa noite, amigos. Abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E claro, hoje tudo é decisão. Os dois lados do Rio Grande, mais do que apreensivos, nervosos, roendo unhas. Roberto Tits já está se agitando ali na cadeira, de todos os modos. O Bive estava apresentando Conexão e quando nós estávamos na transição já ficou preocupado com a informação de que joga o André no ataque, joga o Paulo Miranda na lateral direita. Deve jogar, e aí é pela informação que foi divulgada, que foi passada extraoficialmente a todos os repórteres que estão lá no Rio de Janeiro. Joga o trio de volantes com Michel, Maicon, Matheus Henrique. Jean-Pierre nem no banco deve ficar, porque não tem condições. O Luan também, disse o Renato já ontem na entrevista coletiva, que só deve jogar ano que vem. E aí vem aquela linha de pensamento. Pô, mas tem o Léo Moura, por que não botar o Léo Moura e botar o Paulo Miranda na lateral direita? Bom, quem assistiu o jogo com o Bahia, e nós falávamos aqui semana passada, o jogo com o Bahia, o Renato tá colocando o Léo Moura para ver se dá. Porque o Bahia tem dois atacantes velozes que vão cair nas costas do Léo Moura, e é exatamente o que vai acontecer contra o Flamengo. O Renato viu, o Léo Moura perdeu todas as jogadas. A única jogada que ele conseguiu chegar perto da jogada foi a que ele cometeu o pênalti. Então ele viu que não dava, que não tinha condições. No final de semana colocou o Galhardo. Já sabia que não dava, que não tinha condições. E aí vai pro plano D, podemos dizer assim. Porque o plano A seria o Léo Gomes, que tá lesionado, só joga ano que vem. O plano B foi o Galhardo, não deu certo. O plano C era o aniversariante de hoje, Léo Moura. Também não deu certo. Tá jogando o plano D, deve jogar o plano D, que é o Paulo Miranda. No meio, a estratégia, eu conversava já com o Roberto Tits antes de começar o programa, e eu quero que o Júlio Lemos e o Felipe Assunção participem desse debate. A estratégia de ter 3 volantes é a mesma estratégia de não utilizar o PP no ataque junto com o Everton e o Alisson, ou algo do gênero, para ter um ataque mais veloz e tirar o Tardelli e colocar o André. A estratégia é ficar vivo até 15 do segundo tempo. E eu chamaria de vivo, senhores, 2-0 para o Flamengo. 2 gols o Grêmio consegue fazer. Quando o jogo equilibrar, que é quando o Flamengo baixar o ritmo. Claro que o Felipe Assunção, ouvindo isso, já tá pensando, pô, pelo amor de Deus, o cara tá dizendo que o Flamengo vai abrir 2-0 e não tá resolvido. O Grêmio já mostrou que não tá resolvido. Mas com todas essas circunstâncias, com todas essas condições, com os lesionados do Flamengo voltando e com os do Grêmio surgindo de última hora, você arriscaria, Roberto Tits, dizer que o favoritismo mais do que nunca é do outro lado e que isso é bom pro Grêmio, porque aí vai jogar com mais cautela e vai tentar, na estratégia, superar o favoritismo? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos amigos. Maurício, jogo de 2 tempos claramente eleito pelo Renato. Renato vai levar o primeiro tempo para não tomar os 2 gols e talvez tomar um ou talvez não tomar nenhum. Eu diria que com essa formação é possível até um 0-0 sim, mesmo com todo o potencial de ataque do Flamengo. Mas eu quero dizer o seguinte, que até então nós não comentamos aqui. O Renato está armando 2 estratégias. Uma, que ele dividiu o jogo em dois tempos. Como tu disseste, pode ser os 15 minutos do segundo tempo, pode ser já a partir do meio de campo, do meio tempo, talvez ele coloque um atacante a mais. Mas a segunda estratégia do Renato, que eu não sei se eu concordo 100% com os personagens, mas a estratégia está desenhada. Bola parada. O Grêmio tem 3 zagueiros bons de cabeceio, Michel e André. Vai ser um festival de bola na área, com o Grêmio tendo supremacia no ataque, no cabeceio, no cruzamento para dentro da área. O Grêmio resolve o problema defensivo da bola aérea do Flamengo e vai para a estratégia, que eu quero te dizer o seguinte, Maurício. Com essa estratégia, se o Flamengo não fizer 1-0 ou 2, como tu eventualmente disse que seria o problema, existe uma grande possibilidade na bola parada de o Grêmio, inclusive, já fazer gol no primeiro tempo. Mesmo que a estratégia do Grêmio seja atacar mais no segundo do que no primeiro. Acho que a estratégia do Renato está certa e não é uma estratégia porque ele quis. Luan machucou e Jean-Pierre não pode entrar e, como tu mesmo disseste, Léo Moura não tinha condições de jogar a partir dos resultados.
acho que a necessidade fez com que o Renato tivesse o juízo de pensar no jogo com essas duas estratégias. E quando eu digo que pode estar 2-0 para o Flamengo e não está resolvido, é pegando o exemplo do jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, quando o Grêmio leva o primeiro gol no Pacaembu, dá para ver claramente, no momento do gol, o Jeromel, que era o mais experiente ali, uma das lideranças do grupo, chama os mais jovens, enquanto o Palmeiras está comemorando o gol, e diz: nós ainda precisamos só de 2 gols. E isso o Grêmio vai poder dizer enquanto estiver 2-0 para o Flamengo. O Grêmio entra pensando nesse quesito, precisando de 2 gols. Júlio Lemos, boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Maurício, Felipe, Tits. Boa noite a você que nos assiste. Principalmente aos gremistas que estão ansiosos, apreensivos com essa grande partida que é a principal decisão do ano até o presente momento. Concordo com as palavras do Tits. Acho que o Renato acerta sim, já era a minha preferência antes começar a partida com o Paulo Miranda, que é muito superior tecnicamente ao Galhardo, embora não seja um lateral de origem, e por questões físicas, evidentemente, na comparação com o Leonardo Moura. Ainda mais tendo a árdua missão de marcar um dos que é, para mim, um dos principais jogadores do Brasil, o segundo principal do Brasil, que é o Bruno Henrique. Só está atrás do Everton Cebolinha. No meio também concordo com o Michel. Não vejo, porém, Maurício, que isso é jogar com 3 volantes, pelo menos na prática, na função, embora com 3 homens de origem na volância. Mas eu percebo que hoje o Maicon pode e deve ser o armador do Grêmio, assim como já foi lá no começo da sua carreira. Sei que ele prefere jogar de frente para o gol, com mais espaço para fazer passe em profundidade, mas sendo o homem que vai organizar a partida, que vai ser o cérebro do meio de criação do tricolor gaúcho, tendo o Matheus Henrique também com mais liberdade de dar essa assistência, tendo em vista o Michel ali como fixo, como o primeiro homem na frente da dupla de zaga do Grêmio. A minha única discordância é na frente. Eu não consigo ver nenhuma explicação cabível de se preferir André ao Diego Tardelli. O André já mostrou no ano inteiro a sua insuficiência técnica. Para mim, com todo o respeito ao profissional, eu sempre cuido muito disso, mas o André já mostrou que não tem condições de vestir a camisa do Grêmio, sequer estar no banco de reservas. Então hoje é o jogo pro Tardelli. Mas aí tem a mística, né? Mas, não, com perdão, Maurício, não dá para acreditar em mística, tem que acreditar em competência, em futebol, em talento. E hoje é noite pro Tardelli mostrar o investimento que o Grêmio fez nele, em contratação, em salários, na paciência que o clube, que a torcida teve com ele. É um jogador tarimbado, já jogou na Libertadores, foi campeão com o Atlético, passou por seleção brasileira. É jogo para quem é experiente e matar gol, seja de cabeça, de peito, de barriga lá, Renato. Mas André, por favor, né? Confirmando essa escalação que foi trazida pelo Diogo Rossi, pelos demais repórteres que estão lá no Rio de Janeiro, confirma o seguinte cenário: o Tardelli, que custa 1 milhão por mês, tende a ser a segunda troca do Grêmio, porque a primeira vai ser o PP. Se é um jogo de velocidade que ele quer, ele não vai botar o Tardelli na primeira substituição, ele vai botar o PP, aí joga daqui a pouco um PP de um lado, o Everton centralizado, o Alisson de outro. Aí, enfim, aí é o desenho tático do Renato. Mas não parece a vocês que é uma... não um desprestígio, mas é uma demonstração de que o Renato está insatisfeito também com o que está fazendo o Tardelli até agora? Bom, Maurício, primeiro que eu acho que acabou o ano para o Tardelli e aí pode mandar embora. Eu sei que não é tão fácil, tem contratos, etc. De fato, eu concordo com o Júlio, não é possível tu ter o investimento que tem e na hora principal, e ainda quando tu monta um time adaptado, quando tu mais precisa do maior salário, ele sequer é cogitado na comparação de um atacante como o André. Quando eu disse na minha fala que eu discordava uma coisa da estratégia, era justamente na questão do Tardelli. Porque eu não julgo que o André, até porque não tem feito gol, seja tão melhor cabeceador do que o Tardelli, até porque o Tardelli também já fez gol de cabeça. Mas claramente para mim, Maurício, a estratégia é bola alçada na área, por causa dos zagueiros do Grêmio, por causa do Michel, que é cabeceador, e a questão da presença de um centroavante dentro da área, segurando um pouco lá os zagueiros do Flamengo. Embora eu acho que o Tardelli pudesse fazer isso, e concordo com o Júlio, até igual ou melhor do que o André, eu penso que essa foi a estratégia do Renato. Me chama a atenção só, e aí não é que eu discorde, Maurício, do que tu falaste, mas o Grêmio não está indo com a preocupação
de não tomar gol ou de substituir no segundo tempo necessariamente um jogador de velocidade. Se essa estratégia do Renato der certa no primeiro tempo, é possível que esse time vá até o final. Não seja necessariamente, obrigatoriamente, colocar um jogador de ataque. E aí entra sim o Tardelli. Se o Grêmio faz um gol de cabeça, por exemplo, no primeiro, enfim, no segundo tempo, é possível que o Tardelli entre para segurar a bola, porque a válvula de escape do ataque vai ser 100% Cebolinha. Não tenha dúvida, não tenha necessidade de dois. Estamos partindo, e o teu raciocínio tem a lógica, Maurício, estamos partindo do princípio que o Grêmio precisará fazer um gol no segundo tempo. Eu não sei se isso vai ser necessário. Eu já vou passar a bola pro Felipe Assunção também, que vai falar do lado do secador, mas... É um bom programa para quem não gosta de secar e tal, porque tem gente que diz que vai pro cinema, tem gente que diz que seca mesmo, mas tem gente que podia ir lá pra Lagoa Cortada dar uma esparecida. Tu é de qual linha de secação, Felipe Assunção? Tu é um secador fervoroso que pega o secador e fica na frente da TV? Ou tu é dos que nem assistem? Ou daqui a pouco, por que não? Teve um espectador que mandou mensagem já no Facebook e disse: olha, eu acima de tudo sou gaúcho e quero que o Grêmio passe mesmo sendo colorado. De qual corrente és, Felipe Assunção? Boa noite. Então, boa noite, Maurício. Boa noite, Júlio. Boa noite ao Ties. Eu sou da linha de que saio daqui do programa, que é ao vivo, né? Às 9 horas já quero estar de plantão lá esperando o esquenta do jogo, porque eu sou um apreciador de futebol e também, como ouvi as opiniões aqui, também estou na expectativa. É um grande jogo, né? Não tem como escapar uma semifinal de Libertadores da América, se tratando de dois grandes clubes. E eu acho que tanto o Ties, o Roberto, quanto o Júlio colocaram os pontos do Grêmio, mas também tem que olhar o outro lado, né? O lado do Flamengo e o lado do primeiro jogo. O Flamengo conseguiu impor ao Grêmio aqui algo que o Grêmio não tinha como expectativa naquele primeiro jogo. E até, né, Roberto, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui nas vésperas daquele jogo e surpreendeu a todos nós, até a mim, porque achei que o Grêmio, por ter uma equipe aí numa formatação de 3 anos, poderia fazer uma frente maior ao Flamengo, principalmente na arena, e muito mais administrar uma estratégia no jogo de hoje. E hoje o Grêmio não só está administrando a estratégia, como o Grêmio vai ver como aplicar essa estratégia. E aí fica um pouco mais difícil com esse Flamengo que desde a chegada desse treinador estrangeiro, do português... Do Jesus, quando ele acerta o time naquela derrota pro Emelec, vésperas do jogo contra o Inter, que a gente até esperou em algum momento não pegar o Flamengo, onde ele jogava só com um volante, ali ele começou a trazer o William Arão pro time, ajeitou o time... Né, perdeu o colombiano, como é que era o nome dele? O Cuejar. O Cuejar, e acrescentou com esse magnífico jogador, né, o Gerson. Então o Flamengo só cresceu. E aí um ponto de vista para avaliar as 4 linhas que vocês já avaliaram bem. Se não me engano, contra o Emelec, ele chegou a botar o Rafinha no meio no jogo lá. Exatamente, jogou só com um volante que era o Cuejar, que não tem... na direita. Exatamente, e o Cuejar como primeiro volante. Então ali... Eles também fazem cagada. Ele fez uma cagada e ajeitou. E ali a partir dali ele ajeitou o time do Flamengo quando ele colocou os 2 volantes. Então, partindo dessa avaliação que vocês fizeram, acho difícil hoje o enfrentamento para o Grêmio, porque o Flamengo, acima de tudo, desde maio é uma equipe em crescente. E cresceu não só individualmente, que a gente sabe, as peças individuais do Flamengo hoje são as melhores. Só que o Flamengo cresceu taticamente. E eu gostaria de uma avaliação que eu não vejo. Claro, hoje é um jogo que pode acontecer de tudo. O futebol nos proporciona isso. Mas o Grêmio não é o Grêmio mais de 2017. O Grêmio de 2018 e 2019 é só pegarem os números. Esse Grêmio vem caindo de rendimento, prevalecendo em comparação com o próprio Grêmio. Então, acho que a dificuldade do Grêmio hoje é tremenda. O Flamengo tem uma chance única, eu acho que depois de 34 anos, né, se não me engano, é esse número. Flamengo voltando a uma semifinal, um grande time com o orçamento que tem o Flamengo, tantos anos, aí a gente vê como a dupla Grenal é grandiosa, né? O Flamengo com toda essa polpa chegando a uma semifinal depois de tantos anos. Então, acho difícil o jogo pro Grêmio. O Flamengo, na minha opinião, por esse páreo atual que vem se praticando no futebol, o Flamengo é franco favorito e hoje acho que ganha de forma natural, não entrando pro lado da flauta, acho que entrando pro lado da avaliação, principalmente, que não pode ser sonegada do primeiro jogo, que por uma questão do VAR legal, o Flamengo não teve 3 gols aqui validados e que daria, sim, uma boa vantagem. E mesmo assim o Flamengo foi com vantagem. Eu só vou fazer uma justiça nesse caso que citou o Felipe Assunção. 2 gols foram anulados pelo auxiliar em campo.
Só um que não foi anulado, que foi justamente o primeiro, né? Sim. Foi o da falta no Kahneman, enfim, que depois só no VAR que se anulou. Mas se não existisse VAR, o Flamengo só ia ter um dos 3 gols que são cantados, que se não tivesse E o com VAR... uma falha do goleiro, né? E uma falha do goleiro, assim. É do tudo. jogo. Mas mais Mas nesse Maurício, especial. agora só para não perder o fio, só um pouquinho. Tu fala, eu não quis justificar os gols. Pô, o Flamengo foi amplamente Sem dúvida. superior. O Grêmio conseguiu jogar 15 minutos dos 90, que Foram os 15 finais. Que foram os 15 finais. Então a gente tem que avaliar isso sim. E eu acho, para concluir, vou passar para o Roberto falar mais propriedade do Grêmio. O Grêmio busca aquilo que deu certo pontualmente, porque o Renato no discurso diz o quê? O Grêmio não muda a sua formatação de jogar, hoje vai mudar. O Grêmio, para mim, hoje vai repatriar o futebol contra o River Plate, que o Grêmio naquele momento também não vinha superior ao River e jogou com 3 homens no meio. Com o gol do Michel, casualmente, exatamente. voltando, também. E com uma diferença, jogou com o Jael, lá hoje vai jogar com o André. E aí, para não ir muito longe... né? Para não ir muito longe, a Mas avaliação... A roda não se reinventa. a avaliação do Maurício é boa, estratégica. E aí vale um pouquinho para o vizinho ao lado. A estratégia do Inter não foi ruim lá contra o Flamengo. Ela se perdeu em 4 minutos, que é do futebol. Então, acho que o Grêmio também pode usar disso, e aí entra a avaliação do Maurício. Eu acho que quando o Maurício fala em preservar e segurar o jogo, na minha opinião, é a única maneira hoje de segurar esse Flamengo é segurando o jogo. Ou uma questão que o Inter não teve contra o Flamengo, velocidade que o Inter não tem. E aí o Grêmio sonegar um PP e um Everton, além do Everton, o Grêmio tem o Everton, mas poderia ter o PP nessa bola de escape, aí sim, o Grêmio jogar para uma bola de escape, jogar no contra-ataque, porque o Flamengo é vulnerável. Então, o Grêmio sonega essa bola quando escala o André. A provável estratégia do Renato, que nós estamos cogitando para essa noite, tem lógica, o Tite já defendeu ela muito bem, só que ela contradiz o próprio discurso do Renato, que no final de semana criticou o Roger Machado, dizendo que é lamentável que a maioria dos times do Brasil jogam retraído, jogam por uma bola, jogam pela bola parada. Foi na semana passada. Sim, foi contra o Bahia, semana passada, tá certo? Passada. Mas totalmente contraditório o discurso dele. O Mas Grêmio... ele tem a desculpa, né, Júlio? que foram Roberto. as lesões Tudo dos bem. jogadores que não vão jogar Mas hoje. em compensação, o Grêmio está ganhando em relação ao outro jogo. Tem Maicon e tem Jeromel, que fazem muita diferença. Não, mas em campo. Júlio, ali naquela resposta acidentada do Renato, ele ficou brabo porque a pergunta era, de novo o Roger tirou vantagem do Grêmio Mas na Maurício, arena. tu que Ele vai ganhou, pegar né? esse gancho, Maurício e de novo Júlio, ganhou. Maurício e Júlio, vocês são da categoria. Por que ninguém, os jornalistas que são bem informados, por que ninguém questiona o Renato? E aí entra o lado um pouco da soberba dele, no meu ponto de vista, apesar de ser um grande profissional, um grande líder. Por que ele não relembra o modo que ele jogou 2013 com o Campeonato Brasileiro? Claro. Então, o profissional não pode sonegar os artifícios que usou e que fizeram ter resultado lá atrás. Então, isso passa um pouco de soberba de não saber ler o momento. Sem dúvida, O concordo. Renato contigo. jogou por uma bola, levou o Grêmio para Libertadores. Porque é não- só buscar estatisticamente 2013. Era É o os que ele está recursos que fazendo ele hoje. É o que ele está fazendo hoje. E eu quero acrescentar uma coisa nesse debate que independe do jogo de hoje, de certa forma, obviamente que vai atingir. Mas essa situação de o Grêmio não ser o mês de 2017 passa um pouco pelo conjunto. O Grêmio não tem as mesmas peças, inclusive no banco, do que o Renato. A gente tem que entender que um time que tem Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, armando um time, é a exceção da exceção. O Grêmio não tem essa possibilidade, então tem que criar possibilidades, como jogar o Maicon um pouco para frente. Mas eu queria trazer uma outra luz a esse debate, que é a questão do Jesus não poupar jogadores como o Renato poupa, e como muitos jogadores, como muitos técnicos imitaram o Renato de 2017 para cá. Porque em 2017 o Renato deixou de ser campeão brasileiro por opção. Porque o Grêmio era o melhor time e se tivesse colocado em 3 ou 4 jogos um pouquinho mais, eu não digo nem time titular, mas um time misto, o Grêmio poderia, né? Não vou dizer que certamente seria, mas poderia ter sido campeão naquele ano. Ele abriu mão, deu certo, e aí falando da imprensa, ninguém questionou, porque o Renato fez uma opção, que era a Libertadores, conquistou a Libertadores com essa estratégia, e de lá para cá ele vem aplicando isso. Aí vem o Jesus, com jogadores que não são jovens,
porque Gabigol não é guri. Até é. Gabigol não é. Gabigol Mas é. Arrascaeta e Everton Ribeiro são jogadores já rodados no futebol brasileiro, não só brasileiro, Arrascaeta não é brasileiro, mas são rodados dentro do futebol. O Arrascaeta é rodado, mas tem 25 anos. Bom, Mas não são guris, não são guri, enfim, não muda o meu raciocínio. Ele não tem 18, 19 anos. O que eu quero dizer é que jogam muito e conhecem os atalhos. São jogadores como o Felipe de um lado e o Rafinha do outro, que também não são guri, são jogadores que sabem o momento do jogo, que tu vai dar um pouquinho mais e um pouquinho menos, ao ponto de tu não precisar poupar jogador na próxima rodada. E nós, e aí, por que eu estou trazendo esse assunto agora? Porque esse conjunto que o Grêmio não tem hoje passa pelo fato de que o time do Grêmio jogou junto, o time titular, 16 ou 17 vezes só. As demais foram... Mas eu quero te dar nisso para não perder o viés da tua colocação. No momento que eu escuto hoje, e aí nós estávamos aqui juntos, que o Luan é um desfalque... Peraí, então nós não estamos olhando o mesmo futebol, ou vocês me corrijam. O Luan estava melhorando. Não, peraí. Luan não vem jogando, vamos falar o português, claro. Mas a peça. Não vem jogando. Não, mas daí é jogar com a imortalidade, aí é jogar com aquela o imponderável. O Luan não vem sendo peça-chave no Grêmio, no mínimo nos últimos 12 meses. Mas é a função. O Jean-Pierre, sim. No Grêmio atual, é muito mais fundamental. Aí quando tu faz esse ponto de avaliação, aí a gente começa a fugir um pouco da avaliação concreta do diagnóstico de campo. E para entrar nessa linha de poupar. Eu nunca vi no futebol brasileiro, exceto vai me provar o Jorge Jesus e esse Flamengo, algum grande clube no país ganhar uma Libertadores e um brasileiro juntos. Por quê? Historicamente... Ainda mais agora que a Libertadores... Historicamente aqui no Rio Grande do Sul, fez isso, na Copa mas era do uma Brasil Copa e do brasileiro. Brasil, né? Mas foi assim, eles coroa com o estadual, mas isso uma vez em 18 anos, né? O Cruzeiro, isso aí foi em 2003, 2004. 2003. Então o que acontece? Vamos pegar a nossa seara aqui. A dupla Grenal, sempre quando conquistou os grandes títulos, sempre abriu mão e focou no campeonato A ou B. Os títulos da Libertadores de Inter e Grêmio sempre passaram por isso. Tanto é que se tu pegar os números, o time que sempre foi campeão mundial naquele ano quase nunca ganhou o Gauchão, por exemplo. Ele abdicou. Então, eu só divirjo... final com o titular. Eu só divirjo dessa tese porque é uma tese antiga nossa, no meu ponto de vista, de fazer futebol. Mas o Campeonato Gaúcho também não tem o peso dos outros campeonatos. Exato. Não, mas quando eu falei da questão da estratégia, e assim, não é a questão do Luan estar jogando bem ou mal, é a questão da figura, da função. O Grêmio tinha o Luan voltando bem ou não importa, não vou discutir isso, mas no lugar do Jean-Pierre, onde os dois fazem a mesma coisa. Hoje o Grêmio não tem o terceiro. O Grêmio não tem um Luan ou um Jean-Pierre. Os dois nem no banco estão, aliás, o Luan nem vai jogar mais. Então, a estratégia do Grêmio, e por consequência a tática, ou o contrário, a tática do Grêmio por conta disso, está gerando uma estratégia que o Renato não teve como treinar. Porque a figura do jogador aquele, Luan ou Jean-Pierre, não tem no banco. Não é o Tassiano. Poderia ser o Tardelli no meio. Poderia ser o Tardelli. Eu jogaria... mais parecida. Não, é só Patrick, mas Júlio e não Roberto. É para jogo para Maracanã, né? Júlio e Roberto, vocês acreditariam que o Luan jogaria, estando disponível, pelo esquema tático que está sendo apresentado? Eu acho que jogaria. Eu acho que não jogaria. Eu também não. Acho que não jogaria. Tô pegando pelo esquema desenhado. Eu acho que ele não começaria o jogo. Não. Mas Renato não ia mudar. Mas é que aí tem uma situação... O Renato só tá mudando porque ele não tem esse jogador hoje. Não sei. Sem dúvida. Não Toda sei. mudança gira em torno da ausência do Luan e do GPR. Tits, É evidente. o Renato vai colocar certo no segundo tempo PP, Tardelli e Se precisar, Tassiano. irmão. Maurício, se precisar... Quem seria o primeiro da fila para entrar nessa estratégia seria o Luan. Seria Luan, PP e depois o Tardelli. Não. Discordo. Eu acho que o Luan já estaria no campo. Uma das principais O características... Luan eu acho que ele jogaria como sairia. falso 9. Eu acho que uma ele das principais sairia. características que tornou o Luan o rei da América em 2017, que fez ele ser destaque lá no Ouro Olímpico, inclusive. Muita gente dizia, quem não gosta do tatiquês reclamava dessa expressão, que o Luan quebrava as linhas do adversário, que o Luan flutuava no meio campo. Ele é um jogador que, ele não é um armador de ofício, não é um camisa 10 à moda antiga, mas ele tem uma mobilidade de jogar pelo centro, de conseguir desconcertar a marcação do time adversário. Ele seria a peça fundamental hoje, não foi aqui em Porto Alegre, Então concorda? seria no lugar do André.
como falso 9, como ele jogou lá em 2017. No meio campo. O Grêmio sempre joga no 4-2-3-1. Acho que daí o Grêmio perderia força no meio campo, que o Grêmio tá buscando o quê? Povoar o meio campo para segurar o Flamengo. Mas só que essa estratégia, por isso que eu não concordo com ela, porque o Grêmio, nos últimos 3, 4 anos, ele não joga para segurar o adversário. Ele joga no toque de bola. Ele é um time propositivo, o Renato se orgulha em dizer, nós jogamos em Porto Alegre, em qualquer lugar da região. Mas não contra o River. Não. Para aí, Maurício. Então vamos voltar contra o próprio Flamengo. Não teve equilíbrio nenhum. Não teve, porque o Grêmio adotou uma estratégia errada também. Não, mas aí o Grêmio tentou jogar. E o Galhardo mal. Galhardo. Ó, quem já jogou futebol, mesmo que seja pelada com um amigo, e foi do meio para trás, se fosse zagueiro como eu, gostava de jogar na zaga, quando tu convida o teu amiguinho, aquele que não joga bem no gol, tu joga de uma maneira diferente. Não dá para deixar os caras chutar. O Grêmio visivelmente estava mexido no primeiro jogo. E tu acha que eles estão com essa preocupação? Eu acho que hoje o Renato tirou esse peso. Eu acho que o Renato foi inteligentíssimo. Ele tirou esse peso. O Renato chegou agora na preleção e disse o seguinte: gente, primeiro tempo é um jogo e nós vamos jogar a bola lá dentro da área para 3 zagueiros, Michel e André fazer gol de cabeça. Essa é a estratégia. E aí quando eu digo que pode ser que a tua leitura, num primeiro momento, então vamos botar no segundo tempo o PP, talvez não seja necessário. Talvez entre justamente o Tardelli e algum jogador para segurar mais um para segurar a bola. Mas, se o Grêmio fizer gol de cabeça, e aí não é um, pode ser 2, porque o Flamengo eu acho que vai fazer gol também, muda a estratégia também para o lado do Jesus. Claro. E nitidamente o Renato tirou a responsabilidade dos jogadores hoje. Olha, joguem para não tomar gol. E na bola parada a gente vai lá no ataque e nós vamos ver o que vai acontecer. Ele parou até de dizer que só ele tem o melhor futebol do Brasil. Só que para produzir esse volume de bola aérea, Tite, tem que atacar. Tem que ter escanteio ou tem que cavar falta próximo do gol. E tu acha que o Cebolinha não vai fazer isso? Mas depender só do Cebolinha, por isso que eu acho. Vocês vão ver o Cebolinha cair como nunca. O Grêmio do Renato não sabe marcar. O Grêmio do Renato não sabe jogar por uma bola, não sabe jogar de forma reativa. Não é a cultura do Grêmio. Para mim, o Grêmio teria que jogar como fez contra o Santos, quando venceu por 3-0. Lá na Vila Belmiro, o Santos do São Paulo, que também é um time propositivo. Ganhou no cansaço também. Não pode jogar esperando o Flamengo. Não, o Flamengo vai engolir o Grêmio então, o Santos ficar esperando. Então o que eu estou enxergando aqui que vai se inverter a avaliação dos jogos, pelo que eu estou escutando. O Grêmio teve a chance de impor a sua característica de futebol na arena, que é uma tendência. E não conseguiu. Isso aí faz parte da característica do futebol brasileiro, o fator casa. Então nós estamos sonegando hoje, pela avaliação, o lado propositivo hoje é do Flamengo. Sem dúvida. O Flamengo, indiferentemente já por sua característica de futebol, vai impor jogo. E aí sim a gente vai ver como esse Grêmio vai se comportar. E aí o Grêmio está sendo preparado para conter o Flamengo. Então, sem dúvida, hoje acho que essa linha da bola parada, a linha do escape com o Everton, é a linha da humildade hoje. Exato, eu acho que é nessa linha. Humildade sempre. Eu acho que é nessa linha. Ele deu o Renato, ele tá na linha da humildade e ele já deu uma porrada nos outros técnicos todos. Que ele disse: quando o meu time, se precisar jogar feio, sabe jogar feio, e quando jogar feio, ele vai jogar igual aos outros. Não, mas eu acho o seguinte, a gente está comentando de 3 volantes. Nós sabemos, e nós temos dito aqui em outros programas também, o Michael e o Matheus Henrique estão muito mais para armadores do que para volantão, né? Então, assim, aquele cara defensivo. O Grêmio vai segurar a bola com mais qualidade hoje, eu não tenho dúvida. É uma pena, e aí o Luan entraria com essa característica, né? Imaginando, inclusive, que não vai o time inteiro jogar do meio para frente, mas que o André faça o pivô. Então, uma jogada que saia com o Matheus Henrique ou com o Michael jogando direto no André na frente, fazendo o pivô, segurando a bola, vai fazer com que o Grêmio tenha um desenho diferente. E eu concordo, isso é por respeito ao Flamengo. O Grêmio hoje teve que mudar por causa das lesões e, ao mudar, optou por uma coisa com mais tranquilidade. Não dá para esperar que o Paulo Miranda vai chegar na linha de fundo e fazer cruzamentos, isso não vai acontecer. Então vai ter que entrar alguém junto com o Alisson, que pode ser o Matheus Henrique, por exemplo, pela direita, sem ser necessariamente na característica de jogo dele. Mas eu não acho que o Grêmio vai ficar atrás. Eu não acho que o Grêmio não vai ter posse de bola. E do jeito que jogou aqui na Arena, qualquer 5 minutos a mais de posse de bola vai ser muito fácil lá no Maracanã, com aquele imenso gramado e com a torcida do Flamengo botando pressão. Isso vai contar
para o outro lado. O Flamengo está de salto alto, todo mundo percebe isso. E não é nós que estamos falando, toda a imprensa do centro do país está colocando favoritismo sobre o Flamengo. Isso chega no ouvido do jogador. Tem uma peça que te destacou que o Paulo Miranda não vai subir, realmente não tem potencial para isso. Só que normalmente quem surge em jogos difíceis como elemento surpresa naquela arrancada ali, chama-se Pedro Jeromel. Sem que dúvida. Tendo a segurança do Paulo Miranda ficando, ele vai ter mais essa liberdade até de ser um líbero muitas vezes. O Grêmio atacando numa espécie de um 3-5-2 e o Jeromel conseguindo aparecer para romper a marcação do Flamengo. É uma alternativa. E vai ter chute do Michel de Também. fora da área. Vai ter chute do Michel de fora da área. Esse pivô do André está muito bem desenhado. Eu vejo que o Renato está criando essa estratégia com a esperança de fazer gol. Eu discordo, eu acho que o Grêmio vai querer fazer um gol, sobretudo de bola parada, não de toque de bola. Agora, em não ocorrendo isso e o Grêmio precisando fazer gol, concordo que o Renato escalou, como eu disse no primeiro, um jogo para 2 tempos. O primeiro tempo é para não perder para o Flamengo e o segundo tempo é para buscar o gol, aí sim, com a entrada de Tardelli, PP, Tassiano, quem for necessário, até porque faltando 15 minutos 0-0, não tem estratégia que vai funcionar, tem que fazer o gol. Só para vocês terem uma ideia, eu até vou encaminhar para o Bruno aqui o vídeo que o Grêmio divulgou há pouco no Twitter, enquanto estava rolando o debate, eu estava conferindo a chegada do Grêmio no Maracanã. Aí, bom, pode ser o migué do século, a situação do Luan, mas o Luan chegou até de muleta. Ele precisou usar muleta nos 2 lados para conseguir entrar. E o Jean-Pierre entrou junto com ele. Cabisbaixo, bonezinho na frente do rosto. Eles foram os últimos a descer, tanto que a transmissão do Grêmio teve aproximadamente 2 minutos. Eles são os últimos e quando eles descem do ônibus, termina a transmissão. Porque foram literalmente os últimos a descer. E, especialmente o Luan, tava com muleta e tudo mais. É difícil. O que me chamou muito a atenção. Mas já teve Grenal que teve jogador com gesso. Fabiano? É. Fabiano botou. E que depois jogou. O que chamou a atenção foi domingo, nosso colega da Rádio Gaúcha, Rodrigo Oliveira, lá no Rio, entrevistou ao vivo após o Fla-Flu o Gabigol. E perguntou, né, qual a sua expectativa para enfrentar o Grêmio e tal. E ele disse, não, o Grêmio é um time muito forte e tem um dos melhores jogadores do Brasil, que para mim é o Luan. Daí o Rodrigo, não, mas o Luan não vai jogar. Ele falou, não, vai sim, falei com ele hoje e ele vai jogar. Eu, não, mas ele tá lesionado, ele tá mentindo. Não tá mentindo, mas quarta-feira ele vai estar jogando. Me surpreendeu essa segurança do Gabigol. Essa entrevista, só que eu acho a exposição também do Renato, acho que foi hoje, no ontem, dia seguinte, na segunda? Também garantindo, né, que o Luan não participaria. Então, dificilmente voltaria no ano, né? Ficou como o muito Gabigol forte. também não iria jogar contra o Inter e foi escalado naquele O jogo. Gabigol nem na lista de relacionados estava. Exato. Eu confesso que eu não vi, para tentar botar uma fogueirinha nessa pimenta aí. Como é que foi a lesão do Luan? Eu não vi. Não, é a fascite plantar que segue a mesma? Mas né? então pode ser que seja Miguel. Então pode ser que O seja Bruno Miguel. tá liberando, tá pegando jogo, as imagens, ele pode botar até pro final dessas imagens, não tem problema, ele não precisa assistir toda a chegada do Grêmio, porque é lá no final que acontece esse momento, depois podemos até botar no ar assim, não tem problema. Tá, os jogadores vão passando, passou o Alisson, passou antes o Jeromel, o Matheus Henrique tá passando por aí também. E daqui a pouquinho vocês vão perceber que tem um corte, tá o Luan com muleta. Daqui a pouquinho. Tem mais alguns jogadores que vão descendo aos poucos. Léo Moura, o aniversariante do dia, cumprimentando. Boa parte dos jogadores já passaram nesse momento. Tá em casa, né, o Léo Moura? Nós adiantamos um pouco. Aí corta-se pro Luan de novo e o Luan tá assim. E o GPR ali junto. Em teoria, os dois que não vão nem fardar. Em teoria, os dois ficam inclusive fora do banco. Essa é a informação que a reportagem tem. Que os dois ficam, inclusive, fora do banco. É uma pena pro Grêmio. O Jean-Pierre, para mim, esse seria um jogador fundamental, um jogador de vitalidade, jogador de arremate, bola parada. Esse é um jogador que, na minha concepção, olhando só o futebol, seria mais importante que o Luan. Eu acho que a única coisa que não deve acontecer, desculpa, Maurício, mas eu acho que a única coisa que não deve acontecer, e eu não gostaria que acontecesse, essa escalação não me desagrada, eu acho que a estratégia está interessante. Concordo que se fosse o Tardelli no lugar do André seria um pouquinho melhor, mas... Eu vou te passar a carteira de retranqueiro que me ofereceram segunda-feira. Mas eu tô jogando contra o Flamengo numa semifinal de Libertadores. Tem um peso diferente aí, sendo que só tem mais um jogo para se chegar a Liverpool lá no Abu Dhabi, não sei onde é que vai ser a final. A única coisa que eu desgostaria era
que o Grêmio jogasse com 3 zagueiros atrás e não com o Paulo Miranda como lateral. Aí o risco passaria a ser muito grande, tu ter uma linha de 3 zagueiros com alguém deles jogando um pouco mais como pivô e abrindo então os dois, o Alisson e o Cebolinha, e portanto colocaria 4 no meio de campo, né, na frente da zaga. Não é não seria improvável, mas aí o Grêmio estaria fazendo muitas mudanças. Seriam 3 mudanças de jogador e uma mudança de sistema de jogo. Aí seria preocupante, eu acho que seria perigoso. Isso não acredito que vai acontecer, Tício, mas acredito em variações táticas. Em determinados momentos, o Paulo Miranda fica e aí forma uma linha de 3 zagueiros com o Jeromel e Kahneman e dá liberdade para o Cortez subir. O Grêmio conseguisse montar dessa forma, mas o sistema ao natural vai ser o 4-2-3-1 tradicional ou talvez um 4-1-4-1, né? Mantendo somente o Michel e avança junto o Matheus Henrique com o Maicon para fazer aquela linha de 4, abrindo mais o Everton, Cebolinha e o Alisson. Percebam como a mobilização começou cedo, inclusive, para os torcedores do Grêmio que estão lá no Rio de Janeiro. Vamos mostrar uma foto do pessoal. A foto foi batida há poucos instantes, já está quase lotado o setor do Grêmio. Faltam 1h45 ainda para o jogo. Eu estava ouvindo uma entrevista do Thiago Floriano hoje, foram 45 ônibus à disposição, ou de excursões, enfim, que fizeram o deslocamento da torcida do Grêmio da Barra. Aliás, dominaram a Barra da Tijuca, teve churrasco para mais de 500 pessoas. Presidente junto ali. Presidente junto, presidente fez o corpo a corpo, tomou uma cerveja junto. Mas olha, o Maurício, tem uma coisa que precisa ser dita aqui também. O Flamengo é o melhor time do Brasil, disparado. Melhor hoje, inclusive no dia de hoje, exatamente no dia do jogo, melhor inclusive que o Grêmio por conta até das lesões do Grêmio, as mudanças táticas, estratégias, etc. Não tenho dúvida disso. Agora, não tem no futebol brasileiro, e isso eu falava quando o Inter estava chegando nas finais e semifinais, com possibilidade de ser campeão, eu sempre alertava. Chegar é fácil, ser campeão é muito difícil, sobretudo para um treinador jovem que eu digo de títulos. O Grêmio é o time mais cascudo, usando a linguagem de futebol, do futebol brasileiro e muito mais do que o Flamengo. Ou seja, esse jogo não será um problema emocional para o time do Grêmio. O Grêmio vai levar de boa e se faltar 10 ou 15 minutos, se o jogo tiver 0-0, quem vai recuar com medo de tomar o gol qualificado é o Flamengo. Pode ter certeza disso. O Grêmio não vai estar preocupado em tomar gol do Flamengo. O Grêmio está armado para não tomar gol. Agora, o Flamengo vai ter o fantasma do gol qualificado a cada minuto do jogo, quando se joga com 5, 6 jogadores pro ataque, aquela facerice do Flamengo, e isso é uma coisa que não vai incomodar o Grêmio. Estou falando em cima da foto, porque não é o Maracanã que vai ser um problema pro Grêmio, e eu não estou contando história lá do Carlos Miguel de 90, eu estou falando dos últimos 3 anos do futebol brasileiro, que o Grêmio chegou em finais e chegou bem. Se vai ganhar ou não, bom, futebol é futebol. Qual pressão, corroborando contigo, qual pressão é maior de quem está há 34 anos sem ir para a eleição da Libertadores ou quem está nas últimas 2, né? Sem dúvida. A responsabilidade maior é a do Flamengo e que com certeza tem esse amplo favoritismo da torcida, Maracanã cheio, imprensa do centro do país e tudo mais. Já que vocês citaram que o presidente estava lá e tomando uma coisinha com a torcida... citou. Não, isso aí é público. Estava tomando água de coco. Não, é cerveja mesmo. Ele admite que é cerveja e toma. Amarela. Não, era a garrafa era verde. A garrafa era verde, dava pra ver. Eu vi o copo só. Mas vamos ver as imagens lá do presidente Romildo no meio da galera, né? Isso faz parte desse contexto que eu falava. O Grêmio está indo para um jogo para o Maracanã mostrando isso aí, Maurício. O Grêmio não está coadinho num canto. O Grêmio está indo, nós estamos chegando aqui no Rio e nós estamos chegando para ganhar. A gente confia no treinador, a gente confia nos jogadores, a gente sabe tudo que nós estamos falando aqui, que o Flamengo é o favorito, que o Grêmio está desfalcado, mas isso é a história do Grêmio dos últimos 3 anos. Essa confiança. E o presidente está ali, você pode ter certeza, isso é muito simbólico. Com certeza. Isso é muito simbólico. Eu preciso aproveitar esse gancho e fazer uma alfinetada, aproveitar aqui a presença do nosso amigo colorado, Felipe
Assunção. O Romildo Bolzan, é claro que ele tem uma trajetória política, é um exemplo de gestor, mas como é bacana ver a forma acessível com que ele trata a imprensa, com que ele trata os torcedores, tá ali no meio do povo, literalmente. O que ele dá de trabalho para os seguranças do Grêmio. Mas olha... do outro lado, eu tenho uma crítica que eu faço de forma repetida muitas vezes. O dirigente do Beira-Rio tem que pegar elevador com exclusividade dentro do estádio. Eles andam escoltados por segurança para ir no banheiro no meio da zona mista, como se algum repórter, algum jornalista fosse agredir o Medeiros ou o Melo, né? Que muitas vezes são intocáveis e tem dificuldade até de dar uma boa noite pro jornalista que está ali do lado. Enquanto o Romildo está sempre conversando com as pessoas. São pequenos detalhes, né? Que fica a dica para a assessoria de imprensa do Internacional, quem sabe fazer um media training e trabalhar melhor o relacionamento e a atitude dos seus dirigentes, com exceção do Caetano, a quem eu admiro muito, mas os outros têm uma dificuldade de simplesmente cumprimentar as pessoas que é incrível. Olha aqui, daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto do Inter, que eu sei que o Felipe Assunção vai querer falar, do novo técnico, das mudanças que ele está fazendo. Já apresentou um time diferente aí no primeiro treinamento. O Breno, do Banrisul, tá mandando uma mensagem aqui, ó. Eu só sei que se o Grêmio passar pelo Flamengo, então olha só... Vai abrir uma linha de crédito... o nível da secação do Breno. Se o Grêmio passar pelo Flamengo, largo a minha viamão e me mudo pra Pinheira e vou torcer pro Avaí. Pô, mas aí tu quer seguir sofrendo, Breno. Mas morar em Floripa tá bom, né? Não, mas ele vai morar na Pinheira. Na Palhoça? Palhoça tá bom também, eu gostaria. Me serve também. Eu acho que ele tem que abrir uma linha de crédito para os gremistas lá no Banrisul, lá tá bem. Porque nós vamos precisar comprar passagem para Santiago. Sim. E para o quê? Abu Dhabi? É Dubai, né? Dubai, eu não sei onde é que vai ser. Aí ele pode ver lá da Pinheira. O melhor. Dizem que pega lá Sky, Net. O melhor dessas fases é isso, entende? Esse tipo de comentário, que é normal, tu tá vivendo a semifinal de uma Libertadores, um momento ímpar pro torcedor. Quem não gostaria de estar, né? Nós, colorados, invejamos hoje, no bom sentido, o Grêmio nessa fase. Mas é bom de momento, mas a gente não tem como sonegar toda essa superioridade. E aí sim, o lado torcedor tem que trabalhar com essa mística, com a história. Mas a tendência hoje, claro que pode acontecer. Aconteceu já no Mundial com o Inter. A chance de nós ganharmos do Barcelona lá era 5%, de 10%, de todas as teorias existentes que nós pudéssemos avaliar. Então o Grêmio hoje... Mas tu achava que o Atlético Paranaense ia ganhar 2 do Inter na final da Copa do Brasil? Não esperava, mas não me surpreendi tanto assim. Porque para quem acompanha o Inter... sabe, por exemplo, a falta de convicção que está aí explícita, e aí é só pegar a linha do tempo, sabe que o Inter tem um grupo desequilibrado, não tem um grupo ruim tecnicamente, mas tem um grupo desequilibrado. O Inter foi enfrentar o Flamengo, esse Flamengo de hoje, com uma média com o Rafael Sobis no time de 33 anos. Para quem quer praticar um novo futebol... Mas isso era a opção do técnico, né? Não, mas isso é formação de grupo, isso é filosofia de futebol. Então hoje tu pega o Grêmio, hoje tirando... Mas o Inter tem filosofia, eu não tô... Não tem nem filosofia diretiva, tu quer de futebol? Eu acho que o Inter não tem filosofia. Isso tu não precisa nem perguntar, é explícito que não tem, né? A colocação que o Júlio fez agora vai de encontro ao trabalho, ao todo. Um trabalho não se avalia só com o título. O Palmeiras do Filipão foi campeão, foi rebaixado. O Vasco em 2011 foi campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado. Isso muitas vezes é isolado. O Inter foi campeão da Copa do Brasil em 92, ficou 13 anos sem ganhar. Então, tem que ver o ponto de vista de avaliar esse tipo de situação. Isso é uma coisa óbvia. Não, mas isso não tem nada a ver com formação de time. Não. A formação de time, eu posso ser campeão ou ficar 13 anos sem jogar... formando quantas vezes se formam bons times, por exemplo, e tu não se ganha, campeão, né? Não, mas a formação, ela estava correta, a circunstância do futebol fez com que tu ganhasse ou perdesse. Às vezes o árbitro, né? Hoje o VAR está um pouco mais justo, como né? Pode acontecer? O Inter contra o Corinthians aquela vez deixou de ser campeão brasileiro. Se tivesse VAR, o Inter teria sido campeão. Mas existe uma linha do tempo. Como pode existir hoje do Grêmio classificar? Mas a tendência é que o Grêmio não classifique, né? Por tudo que a gente avaliou. Então, o que eu quis dizer, quando o Inter vai enfrentar esse mesmo Flamengo, que hoje pode estar indo para uma final de Libertadores com grandes chances de ser campeão, já com 80%, 90% sendo campeão brasileiro, o mesmo Inter foi enfrentar esse Flamengo com uma média de idade de 33 anos. E vou te dizer outra para complementar, que existe sim um desequilíbrio e uma falta de planejamento e linha de filosofia de futebol.
O mesmo Everton Cebolinha, que hoje está em ascensão, o próprio Bruno Henrique do Flamengo, hoje, nos tempos de hoje, o Dudu, nos últimos 3 anos no Palmeiras. Nós tínhamos em 2006, para te dar um dado, o Rafael Sobis em ascensão, era o mesmo jogador contra o Flamengo, quase 16 anos depois. Então isso já mostra que tu não tem sim uma linha, uma filosofia propositiva do mundo atual da necessidade de futebol. A gente vai falar mais do Inter depois do intervalo. Tem o primeiro time já do Zé Ricardo. Eu achei um time ofensivo e talvez ofensivo até demais para enfrentar o Bahia fora de casa. Mas a gente vai debater isso depois do intervalo. Maurício Retranqueiro. Pô, mas o time é faceiro. Hoje ele está feliz porque o Renato botou finalmente 3 volantes. Finalmente o Renato botou 3 volantes. Eu gostaria de fazer um pedido público. Tem cerveja depois do programa. Nosso amigo senhor Celso Juarez Rotti, a quem admiro. Próximo trabalho seu, leve Maurício Freitas na sua comissão técnica. Olha. Não. E um pedido também antes do intervalo. O Renato perdendo hoje, eu quero ver qual vai ser a justificativa. Aí a justificativa vai ser qual? Não, é mérito do Flamengo. Exatamente. Aí vai ser mérito do Flamengo. Na linha do Roberto. Eu sei que tu tá chamando comercial, Maurício, mas tem uma coisa que é um detalhezinho do detalhezinho, mas a gente sabe que o detalhe faz a diferença no alto nível, né? O Grêmio tinha um grande goleiro que era um mediano goleiro que se chamava Grohe e que se tornava um monstro quando precisava. E não ter goleiro hoje é um problema para o Grêmio, é um problema para a zaga do Grêmio, é um problema para a marcação, que não pode deixar chegar, chutar de fora da área. Então o volante tem que chegar antes, diferente de 2017, que podia deixar chutar, que não seria um problema. Isso muda um time e muda a estratégia de um time. A gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo e nós vamos para o intervalo com imagens do Maracanã para sentir um pouco o clima, como é que tá o palco do jogo de logo mais. Vermelho. Tu tá me sugerindo um churrasco porque eu vou saborear esse churrasco? É um churrasco comemorativo? Qual é? Não, é porque no início do mês, quando teve o jogo na Arena, teve um colorado que mandou mensagem no WhatsApp e disse, eu não vou ligar só o secador, eu vou acender a churrasqueira também para fazer mais calor. Então é nessa linha. Aqui, o abraço pro Sidney Vivian de Caçapava do Sul. Diz, boa noite, amigo, sou colorado, mas às vezes tenho inveja do Grêmio, porque a direção tem planejamento, o time é guerreiro, não acredito, mas estou ansioso. Quem passar hoje será campeão da Libertadores, diz o Sidney, mas vamos jogar o River assim, esquece o River. Não, foi um bom jogo ontem, né? Eu esperava muito mais de um clássico, do super clássico entre Boca e River. Assisti ao jogo, me decepcionei tecnicamente. O Boca tá numa fase bem fraca também. É um Boca muito mais reativo do que aquele Boca que a gente conhece tradicionalmente. Sempre foi um time de muito poder ofensivo. Mas o River tem todo o peso dos seus jogadores, é o atual campeão. Tem o Gadiardo, que gostando ou não, é um baita técnico e deve estar de malas prontas para a Europa no ano que vem. Então, todo respeito ao River Plate, né? Mas concordo que os times brasileiros... Já no ano passado, o River foi campeão em cima das circunstâncias que a gente sabe quais foram. E não estou tirando mérito nenhum, mas o River em casa contra o Grêmio não conseguiu ganhar do Grêmio, né? Circunstâncias que eu digo aconteceram na Arena. E também não acho que tenha sido um grande jogo, tecnicamente, mas aí tem o peso da rivalidade, do clássico, né? Boca e River é difícil. E o River não precisava jogar, né? Também. É como o nosso Grenal aqui, né? Dentro das suas proporções. Júlio, mas ficou nítida a superioridade do River. O Boca fazendo um esforço tremendo para jogar no sentido de competitividade. O River administrou. O River é uma equipe jovem, uma equipe taticamente bem colocada, bem postada em campo e principalmente o River tem 3 jogadores de base, né? Que isso aí normalmente no futebol argentino é algo também que demora um pouco a fluir, essa é uma das novidades do Gadiardo. Então, assim, vamos esperar. Eu acho que tem tudo para dar Flamengo e River. Agora, não sei se o Flamengo vai ser campeão, né? Acho mais difícil. O Grêmio trabalha os vermelhos, né? Não, calma. Não é uma questão de... Não é uma questão de torcida. A torcida, ela passa pelo meu coloradismo, mas eu não posso brigar contra os números e contra os fatos. O Flamengo veio aqui e deu um literal chocolate no Grêmio. O Grêmio não pode dar um chocolate lá? Pode, mas a tendência... Retribuiu o presente? A tendência não é essa, né, Maurício? Pelo aquilo que o Grêmio vem apresentando. Mas a tendência era o Flamengo dar um chocolate aqui? Mas o Grêmio não vai para o Rio hoje para jogar bem.
E o Flamengo... Grêmio vai para classificar. Exatamente, eu acho que a estratégia é completamente diferente. Embora a característica do Grêmio seja de ter controle de bola, etc., hoje o Grêmio vai sair da sua característica. E acho que essa é a grandeza do Grêmio, inclusive a grandeza histórica do Grêmio. A camisa vai pesar porque vai jogar pelo resultado, não vai jogar para dar espetáculo. Historicamente, o Grêmio é muito mais copeiro do que o Flamengo, né? Isso todos nós sabemos. Mas eu também evito muito entrar nesse assunto da mística que a gente falou antes, porque o Internacional contou demais com a mística, porque no Beira-Rio tudo se resolve. Aqui no Beira-Rio pode vir o Atlético, pode vir o Flamengo, que o Inter resolve. E não foi o que aconteceu, né? E o Inter é mais copeiro que o Atlético Paranaense também. Sem dúvida. Por isso que eu estou dizendo, no peso da camisa, na envergadura do clube e tudo mais. Mas é na bola, nos próximos 90 minutos que tudo vai ser resolvido, né? Tecnicamente. Olha aqui, ó, o Roberto tá mandando uma mensagem, tá dizendo que soberba desses gremistas. Se o VAR não entrar em campo hoje, vai ser 4-0 que nem o jogo daqui. Mas quem são os gremistas? É o Tite. Roberto Tite. Eu me assumo gremista, eu me assumo. E gostei muito do VAR aqui em Porto Alegre. Agora tu gosta do VAR. Gosto. Aqui, e ó. acho que hoje, pela velocidade dos dois ataques, eu vou continuar gostando do VAR. O Roberto tem que agradecer o VAR, porque senão não teria nem debate hoje aqui, né? Não, Então, se não fosse o VAR, seria 2-1 pro Flamengo. Os outros 2 gols foram anulados pelo Bandeirinha, poxa. Gente, Tá sendo vai ter bola na bonzinho, né? área. Não, eu tô trazendo tá fatos. sendo bonzinho. Vai ter bola na área do Flamengo hoje. O Grêmio está indo com 5 cabeceadores. E se não for gol, a probabilidade do VAR entrar para ver se tem pênalti na área de um lado ou de outro é muito grande hoje. A estratégia do Renato está desenhadíssima. Eu tô contente, então, porque a estratégia do Roberto é excelente. Mas se a gente for avaliar na prática, não é a estratégia do Renato, porque o Renato joga de igual para igual, o Grêmio joga igual dentro ou fora, e eu espero que o Renato mantenha né, a sua convicção do futebol e jogue de igual para igual, tanto Felipe, dentro quanto se fora. a estratégia funcionar e o André fazer um gol, o Roberto Tite vai pagar um churrasco para nós aqui, ó. Meu vizinho de Lá do Canoas Pampas aqui, né? Prime. Né? Isso, né? Agora, eu vou chamar o REC, porque me chamou a atenção que o REC, determinadas propagandas, ele faz questão de fazer pessoalmente, né? Claro. É interessante isso, os amigos nessa hora. Mas não tem problema, eu vou lá no Pampas Prime, boto na conta dele, então tá resolvido. Eu tô aguardando também o convite por tal do churrasco de final de semana, mas não veio. Olha aqui, ó, o Augusto de Alvorada. Boa noite, Maurício. Parabéns pelo programa. Acredito em estratégia. O Grêmio hoje vai ter uma estratégia de jogo, pois dessa forma vamos buscar um bom resultado, diferente do Inter na final da Copa do Brasil. O Inter não teve e levou 2 surras. Já te deu uma porradinha aí. Não, ele tá certo na avaliação dele. O Inter contra o Flamengo teve uma estratégia. Ela não deu certo, mas teve estratégia. Já o Inter contra o Atlético Paranaense se perdeu. Eu até diria O Inter jogou em cima. E aí tem que comparar Inter e Atlético, não Inter e Flamengo, não, né? Então o Inter tem um orçamento dobro do Atlético, por exemplo. O Inter individualmente peças, teoricamente tem peças melhores, e isso na prática não surtiu efeito. E isso tudo, aí a gente olha um pouquinho para trás e entende. O Inter jogou 2 finais num 4-1-4-1, com o seu meio armador como sendo o expoente, o maior expoente técnico do time, jogando na extrema-direita. E aí entra o desequilíbrio. Muitas vezes, ao invés de duelar com o próprio Atlético Paranaense, que tem uma equipe jovem, uma equipe veloz, o Inter continuou passando a mão por cima e, né, acomodando as melancias, né? Entrou com o Rafael Sobis no segundo tempo no meio-campo. Então, algumas distorções que ficaram nítidas da falta de estratégia. E sim, o Inter, como o Júlio disse, deixou tudo para resolver em casa, usou o fator casa desses primeiros 8 meses e não deu certo. Mas era isso que eu ia comentar. Eu discordo lá no início da tua frase. Eu acho que o Inter perdeu pro Flamengo porque não saiu da estratégia. O Inter tinha uma boa tentou sair da estratégia. O Inter tinha uma boa estratégia contra o Flamengo e estava dando certo. Quando saiu da estratégia que perdeu o jogo. Equipes já confirmadas. O Grêmio divulgou a sua escalação oficial, confirmando aquela equipe que nós citávamos, com Paulo Vitor, Paulo Miranda, Jeromel como capitão, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique, Michel, Maicon. A escalação do Grêmio coloca o Maicon mais à frente, Alisson na direita, Everton na esquerda, André Felipe no ataque. Deixa eu dar uma olhada aqui no banco. Felipe Mediolaro, Galhardo, Léo Moura, David Braz, Rodrigues, Capixaba, Darlan, Tassiano, Patrick, Pepe, Luciano e Tardelli. Lua tá fora, inclusive, do banco, então se alguém duvidava... Não era Miguel. E, por falar em não era Miguel, era Miguel, também saiu a escalação do Flamengo com a Arrascaeta confirmado.
Qual é a escalação do Flamengo? Vamos lá, deixa eu buscar aqui. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Deixa eu Felipe Luiz, Deixa eu ver aqui. Gerson e Arão. Aqui, Jesus. Aqui eu tô com um time banco aqui, ó. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Arão, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Ruim time, né? Nos reservas, vamos lá. Tá o Diego no banco de reservas. É um jogador que estava um tempo afastado. Tá o Diego no banco. Tá o Renier no banco, Vitinho e o Lincoln. Essas são as opções ofensivas. Agora tem uma questão, né? A gente avalia um jogo desse nível, né? De enfrentamento à exigência. Um Arrascaeta entrar e debilitar depois de um pós-operatório, o próprio Rafinha. Mas mesmo assim, como a gente estava falando, a gente também tem que levar em conta que o Flamengo, depois de 34 anos, está focando tudo nesse jogo também. Apesar de estar bem no Campeonato Brasileiro. E outra, um Rafinha, um Arrascaeta com meia perna em 45 minutos já ajuda muito, né? São jogadores de extra classe hoje no meio do futebol, principalmente futebol brasileiro. E a programação de um time sempre é... Tu tá com os teus jogadores melhores. Era o que nós discutíamos no início do programa, a questão do Tardelli, né? Sim. É lamentável que o Grêmio chegue numa final de campeonato, porque hoje é uma final de campeonato, com o seu maior salário no banco por opção do técnico, né? Não é uma questão física, né? Isso é uma coisa que mostra... Mas pelo menos não escala pela conta bancária. Mas a teoria do Jorge Jesus, ela está rompendo com muitos paradigmas nossos e desfazendo muitas teses. Eu sempre sou um defensor de ver o futebol como ciência e respeito demais os fisiologistas. E o Grêmio, o Inter, os grandes clubes do Brasil investem em softwares e análise de desempenho e tudo mais, nas questões físicas com muita importância, ainda mais que o futebol é cada vez mais intenso, de alto rendimento. E aí vem um português chamado Jorge Jesus, que pega o seu time com força máxima e joga quase todas as partidas do Campeonato Brasileiro com força máxima. E pega os jogadores descontados e vão para uma semifinal de Libertadores. Eu não quero desfazer essa tese, porque, ok, é o Jorge Jesus que banca, mas eu vou trazer números que não é novidade. O Barbieri fez isso. Não, quero te perguntar... O Barbieri fazia isso, só que aí como foi eliminado dos mata-matas, diziam que... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Ficou no cheirinho. Tu que é um estatístico, tu tem esse número na tua cabeça, não vou te dar uma bola nas costas. Mas os grandes times europeus que o Jesus adora vangloriar nas suas coletivas, comparativos do futebol brasileiro com o europeu. O europeu, quando joga a Champions, não joga na quarta e no final de semana? Sim. Não, é que a diferença é que o europeu, ele começa... O número de jogos no ano é menor. Essa é a diferença, isso sim. Mas as escalações intercaladas, elas acontecem. Primeiro que eu não vou defender o Renato, porque eu sou contra isso e eu concordo. Tem um fisiologista para decidir isso. O Jesus não está falando nada de novo. É nós que não queremos ouvir o que o fisiologista fala, porque, e aí eu concordo contigo, a gente sabe que o Renato tem um status hoje diferente de qualquer outro técnico no Brasil. Bom, o Renato eu acho que é o único técnico do Brasil que não usa análise de desempenho como deveria. Bom, enfim, eu não vou nem entrar nesses detalhes aí, mas a questão, Maurício, não é só essa. É que eu estou alertando aqui. Um time como o Flamengo, que joga o dobro de vezes do que o Grêmio joga, tem que estar mais entrosado, tem que entender mais os atalhos do campo. Ritmo de jogo. O Flamengo hoje é melhor do que o Grêmio porque joga junto o tempo inteiro. Qual a dúvida? Não é uma questão só de fisiologia. É uma questão tática, é uma questão de estratégia, é uma questão de técnica individual, porque um jogador que sabe que do meu lado está passando alguém e jogam todo dia junto, ele não precisa correr o dobro de tempo, ele vai no atalho. Então também fisiologicamente, aí não é fisicamente mesmo falando, um time mais entrosado corre menos. Perfeito. E aí tem um detalhe, dois detalhes na verdade, quando fala dos clubes europeus, tem três fatores que a gente tem que considerar. O primeiro deles é o que citou o Felipe, o número de jogos. Nós temos mais jogos do que eles, porque nós temos 16 datas para os estaduais. Então nós temos pelo menos 16 jogos a mais do que eles, porque o tamanho do campeonato nacional é o mesmo, o tamanho das copas são mais ou menos os mesmos também. Então nós temos 16 jogos a mais. Como nós temos 16 jogos a mais, e por uma escolha de calendário do Brasil, o campeonato nacional começa muito tarde. Então a quantidade de semanas com jogos quarta e domingo é maior aqui do que na Europa. Isso é uma segunda verdade. A terceira verdade, aí sim é mérito do Jorge Jesus.
O que o Flamengo está fazendo? O que o Jorge Jesus está defendendo que faz e faz bem no Flamengo? Ele usa os jogadores ao máximo nos jogos E poupa nos treinos. e nos treinamentos eles quase sempre nunca treinam. Mas aí que tá, eu quero dizer o seguinte, ou o Jesus é um mito, tá fazendo tudo muito corretamente, surpreendendo a todos, ou o Grêmio e grande parte dos clubes do Brasil tem que rever seus conceitos. Porque o Grêmio preserva frequentemente seus jogadores, põe time reserva, poupa e quase sempre tem jogadores lesionados. Num jogo decisivo como hoje, não conta com o Luan, não conta com o Jean-Pierre. É que o problema, Júlio, dessa análise, eu sou defensor de que tem que jogar sempre que possível com os titulares ou com o mais próximo dos titulares. Tipo o Flamengo contra o Fortaleza. Tinha 5 ou 6 desfalques, mas estava com o que tinha de melhor. Não preservou os jogadores por conta disso. Mas pode preservar um ou outro de vez em Um quando? ou outro não há problema. Claro. Mas eu entendo que essa é a estratégia correta. Qual que é o problema, na minha visão? Hoje à noite, por volta ali de 11h30, se não tivermos penalidades, ou por volta da meia-noite, se tivermos penalidades, por conta de uma bola, se entrou ou não entrou, nós diremos que a estratégia de poupar está certa ou a estratégia de não poupar está certa. Sim. Esse é o primeiro ponto que eu considero, que é errado. Mas Até que porque o Flamengo já é virtualmente campeão brasileiro e está provando que dá para jogar o tempo inteiro. Para mim, assim, também não desdenharia da estratégia do Grêmio, porque o Grêmio chegou onde chegou na Libertadores, foi semifinalista da Copa do Brasil, assim como eu não desdenho do ano do Inter, que chegou na final do estadual, que era uma obrigação, chegou na final da Copa do Brasil, que não era uma obrigação e nem uma tendência no início da Copa do Brasil, e foi bem, foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores. O que eu considero que o Grêmio tem de diferente do Flamengo é a idade dos jogadores. O Jeromel é tão zagueiro quanto o Rodrigo Caio, mas é 7 anos mais velho. Esses 7 anos pesa. Sim. O Pablo Mari também, ele não regula de idade com o Kahneman, ele é um pouquinho mais jovem. Os laterais do Flamengo são mais velhos, mas se tu considerar com o Léo Moura, faz a média, deu a mesma coisa. No meio, bom, o Gerson surgiu no segundo semestre. É uma novidade, é um garoto. Pode comparar ele com o Matheus Henrique. Mas quem é que tu compara com o Maicon? O Maicon não aguenta quarto domingo. O Everton tanto aguenta que eu acho que o Everton, mesmo parando para jogar a Copa América, ele deve ser o jogador do Grêmio que mais atuou. Mais experiente é o Everton Ribeiro. Maurício, eu queria opinar sobre isso rapidinho para não. E os outros têm 25, 27 anos, então é tudo jovem. Tu tá só para finalizar isso, Felipe. Tu tá esquecendo de uma coisa que ano passado eu falei muito aqui, que tu tá comparando jogador com jogador, mas tu tem que lembrar que por trás tem um preparador físico. Também. E a preparação física de um time e de outro pode fazer que um corra mais do que o outro. E eu fui um crítico da preparação física nos últimos, porque o Michael não tem idade para estar cansando. A gente avaliar. Tu fez uma avaliação sobre o Flamengo, mas eu acho que a tese é muito mais ampla quando tu fala se o Jorge Jesus está quebrando os paradigmas do futebol brasileiro, que na minha concepção tá, e eu queria dizer o porquê. Na realidade, ele vem de fora, obviamente ele traz uma nova concepção, uma cultura diferente do brasileiro, e outra, nós só fizemos cópia aqui. Os times começam a jogar num 3-5-2, todos os times jogam nos 3-5-2. Nós inventamos, o Renato foi um dos promissores no 4-2-3-1, todos os times jogaram no 4-2-3-1. O Tite teve o 4-1, 4-1, 4-1. Então, assim, é uma cultura nossa, a gente não consegue inovar nisso, e eu acho que passa por isso, e por isso essa onda de treinadores de fora, que às vezes uns criticam, a onda, não, tu tem que trazer um pouco, tu tem que trazer uma cultura, uma modalidade diferente daquilo que se pratica. Hoje o Mano Menezes sai do Cruzeiro, vai pro Palmeiras, joga da mesma forma. O Filipão sai do Palmeiras, vai pro A, pro B, não da mesma forma. O jogador, né? Exatamente. Então, acho, Júlio, que passa sim pelo profissional. Acho que ele vem fazendo por merecer, por trazer uma cultura diferente e por ousar. E nós não estamos acostumados, pelos profissionais que nós temos à disposição, nós não estamos acostumados a ousar. E isso passa pela parte técnica e principalmente pela filosofia de gerir os nossos clubes. Quem ousou na primeira escalação que fez no treinamento foi o Zé Ricardo, a gente vai debater depois do intervalo, já voltamos. Do Inter que treinou hoje, primeiro esboço do Zé Ricardo, tinha Lomba, Heitor, Bruno Fux, Cuesta e Zeca, Lindoso, Edenilson, Neilton, Parede, Wellington Silva e Rafael Sobis. O Guerreiro foi preservado da atividade, mas deve jogar no final de semana. Te agrada
essas mudanças de estilo até de jogo do Inter, Felipe Assunção? Olha, Maurício, antes de opinar na questão tática do Inter, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, até porque o Zé Ricardo foi anunciado na segunda-feira, tu pode me corrigir, mas foi na segunda-feira. E, para minha surpresa, o menos culpado disso tudo se chama Zé Ricardo. Ele não tem, né? Mas a barbeiragem que o Inter fez na troca de treinador, querendo trazer uma mudança sobre o fato ocorrido, e o próprio Zé Ricardo na sua coletiva dizendo assim, olha, com 2 meses de trabalho eu não tenho muito o que fazer, eu vou dar continuidade àquilo que vinha sendo feito. Então isso também mostra um pouco dessa barbeiragem, dessa falta de convicção. O Inter vai para 4 anos da mesma gestão, que essa mesma gestão teve a oportunidade de gerir o clube de 2011 a 2014, já deveria ter adquirido certa experiência e está indo, se realmente o Zé Ricardo for tampão, está indo por 5 treinadores em 4 anos. Isso fica explícito, Roberto, aquilo que nós vínhamos conversando, é a falta de convicção. Então, partindo disso, não poderia deixar de fazer essa avaliação. Acho que o Zé Roberto faz aquilo que é o óbvio. O Zé Ricardo, desculpa, faz o óbvio. Ele repatria o esquema que deu certo do Inter, que é o 4-2-3-1, que o Odair trouxe o Inter para a Libertadores, que o Odair insistiu no 4-1-4-1 a partir de março desse ano, para acomodar alguns jogadores. Então, o Zé Ricardo está fazendo aquilo que o grupo do Inter pode lidar de melhor, que é nesse esquema, que é jogar com jogadores de maior velocidade, que está aproveitando aí o próprio Wellington, que muitos chamam de peladeiro, o próprio Neilton, que também até agora não mostrou ao que veio. Mas então, são apostas. O D'Alessandro estava disponível? O D'Alessandro está suspenso agora. Nem o D'Alessandro nem Patrick no próximo jogo. Então eu tenho uma crítica só a essa escalação. Eu gosto da mudança de sistema tático, 4-1-4-1. Chega para o Internacional, aquele famoso tripé de volantes não funciona mais. Precisa mudar sua cultura urgentemente. E só que para mim, Felipe, por que não joga o Sarrafiore se não tem o D'Alessandro à disposição? Coloca o garoto jogar centralizado e põe o Neilton na extrema-direita no lugar do Parede, que é outro jogador. Para mim é insuficiente no Internacional. Não, e aí uma questão, na linha de 3, mudando o esquema, automaticamente tu precisa de um meia centralizado, correto? Perfeito, correto. Última vez que o Inter teve esse esquema e surtiu efeito foi em 2015, quando o Inter foi semifinalista da Libertadores com o D'Alessandro centralizado, Valdívia, Sacha e Nilmar. Perfeito. Então o que acontece? Aí eu começo a crer que é uma filosofia de futebol, que o desenho de futebol do Inter não requer meia. Eu só posso crer nisso, não posso ver nada diferente. Porque quando tu tem o meia... É convicção? Exato, é a política estabelecida. Mas não é continuidade, como ele deu na entrevista, do que o Odair estava fazendo. Não, mas aí volta, Roberto. O Odair, quando iniciou o trabalho, jogava num 4-2-3-1. Tudo bem, mas não ganhou nada. Não, o D'Alessandro era banco, o Inter não tinha meia. O Inter jogava com Nico, Patrick e Potker. O Inter classificou para a Libertadores dessa forma. O Odair reformula o esquema tático no ano de 2019, que o Inter começa a jogar num 4-1-4-1 a partir daquela partida contra o River Plate, que nós tomamos o empate, saindo vencendo de 2-0, que o time cansa, e aí que tu começa a acomodar as tal das melancias, entende? Que são aqueles jogadores mais veteranos, aqueles jogadores que realmente se escalam porque eles têm nome. E aí tem que ser convicção de futebol, tu tem que ver o que o futebol vai te proporcionar, se é velocidade. Claro que tu não pode abdicar da qualidade, mas tu não pode contar com um jogador com 40 anos, se o teu nível técnico, a exigência física que tem o futebol. Essa é a minha discordância só. Eu acho que o Inter está perdendo a oportunidade de botar os jovens. Eu não estou lá no dia a dia, eu não sei a qualidade técnica desses meninos, mas tinha que ter aquele centroavante lá na frente. Tinha que ter o Sarrafiore no meio, que é um menino que é o futuro do Inter. Não é nenhuma questão de estratégia, isso que eu quero te dizer. Não é centralizar o Sarrafiore por uma questão tática. Não, é porque é a oportunidade de botar os guris a jogar. Vamos lá, tá encerrando o programa já. Vamos mostrar uma imagem de como é que tá o Maracanã neste momento, faltando 1h04 para começar o jogo. Por que vermelho, hein, Maurício? Olha, porque o Flamengo é vermelho, né? Ah, tá. A culpa não é minha, pô. Não. Mas ali no lado direito vai aparecer a torcida do Grêmio, hein? Tá num bom número também. Em torno de 4 mil, né? Aí, mano. O ambiental do jogo, vou dizer pra você, se começasse 8h30 o jogo, já tava todo mundo em campo. Grêmio com Paulo Vitor, Paulo Miranda, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Everton e André. Palpite pro jogo, Ju.
2-2, o Grêmio vai fazer gols com Everton Cebolinha e Jeromel já na finaleira, daquele jeito dramático, ao som de Marília Mendonça na sofrência, mas vai pra final. 2-2 ou 2-1 e o Paulo Miranda vai fazer gol. Vai ter gol de cabeça hoje. Felipe. Acho que dá 2-0 o Flamengo, né? O natural e gol de quem? Do Gabigol, né? Vai ter gol do Gabigol. Eu acho que vai dar 1-1 e aí vocês decidem no para o ímpar nos pênaltis. Amanhã a repercussão. Boa noite.